Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero trazer um review deste comentário bíblico de Efésios do pastor Hernani Dias Lopes, um comentário expositivo para você pregador da palavra. Só que antes de entrarmos no conteúdo, no review, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas, e também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para mais um review deste comentário bíblico do pastor Hernanes Dias Lopes. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o comentário do livro de Efésios, Igreja Noiva Gloriosa de Cristo, de Hernanes Dias Lopes, um comentário expositivo da Ragnos, né, a coleção de Hernanes Dias Lopes, um dos comentários que eu estou colecionando aos poucos, que vai trazer na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo não trata de problema aqui na contracapa, né? Não trata de problemas particulares como faz na maioria de suas epístolas. Nessa carta, o apóstolo aborda alguns temas os quais ele não se dedica com tanta profundidade nas demais epístolas, como a questão da reconciliação dos judeus com os gentios, o ministério do evangelho, a plenitude do espírito, a família, a batalha espiritual. Efésios é uma carta não apenas teológica, mas, sobretudo, prática. Ela abrange de forma profunda e clara os princípios que devem nortear a família e a igreja neste mundo inundado de escuridão e carente do poder transformador do Evangelho de Cristo. Hernani Dias Lopes é casado com Udemilta, pai de Tiago e Mariana, e avô de Bento. É bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, Campinas, São Paulo, e doutor em ministério pelo Reformed Theological Seminary, em Mississippi, Estados Unidos. Compõe a equipe pastoral da primeira igreja presbiteriana de Vitória do Espírito Santo, desde 1985, é pastor colaborador da Igreja Presbiteriana de Pinheiro, São Paulo. É conferencista, escritor com mais de 150 títulos publicados e diretor executivo do Ministério Luz para o Caminho. É membro da Academia Evangélica de Letra do Brasil. Então, temos aqui o pastor Hernani Dias Lopes, que é um dos pastores, podemos dizer, mais conceituados na área da pregação no cenário brasileiro. Nós temos que valorizar os nossos pastores pregadores brasileiros, um grande expoente da teologia aí, ainda que ele seja calvinista, e isso não tira a sua bagagem teológica, um grande pastor mesmo, um grande expoente da escritura, um homem que dá gosto de parar, sentar para ouvir as pregações dele pelo YouTube, né? Então aqui nós temos o sumário, prefácio, a Igreja de Deus, o povo mais rico do mundo, a Igreja de Deus, o povo mais poderoso do mundo, a Igreja de Deus, o povo chamado à sepultura para o trono, a maior missão de paz da história, o maior ministério da história, a oração mais ousada da história, a gloriosa unidade da igreja, um novo estilo de vida, imitadores de Deus, como ter uma vida cheia do Espírito Santo, como ter o céu em seu lar, pais e filhos vivendo segundo a direção de Deus, patrões e empregados, a mais terrível batalha mundial. Então aqui nós vamos ter um prefácio da carta. Então a carta de Paulo para os Efésios é uma das joias mais belas de toda a literatura universal. Tesouros belíssimos e assas preciosas podem ser encontrados em cada versículo dessa obra inspirada. Aqui Paulo não trata de problema particular, como faz na maioria de suas missivas. Ao contrário, descerra as cortinas do tempo, penetra nos refolhos da eternidade e traz aos homens
as verdades mais consoladoras da graça. Então, ele trabalha de forma expositiva, uma linguagem muito simples para você entender a mensagem que ele quer transmitir. Então, o capítulo 1, a Igreja de Deus, o povo mais rico do mundo, Efésios 1, do 1 ao 14. Ele começa aqui já trazendo essa abordagem. Vale ressaltar que o material é capa brochura, mas de ótima qualidade. Uma letra média um pouco grande, tá bom? Com bastante espaço para lateral. A carta ao Efésios, esse comentário ele tem, deixa eu vir aqui logo aqui, 191 páginas, como vocês podem ver, tá bom? Então, são bastante conteúdo. Então, aqui já entrando aqui, ó, como é que ele trabalha. Ele sempre faz essas divisões, gosta de fazer. Então, ele traz uma explanação. Em primeiro lugar, Paulo apresenta-se como remetente da carta, capítulo no verso 1. Em segundo lugar, Paulo indica o destinatário da carta. Ele vai trabalhando essas partes, primeira, segunda, terceira parte. Ó. 3 verdades merecem ser aqui destacadas, como ele sempre faz, tá bom? Então, ao propósito da eleição, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Temos que lembrar que ele é calvinista, ele é aliancista, né? Podemos dizer. Ele não é dispensacionalista, então, lógico que ele vai ter alguns pontos ali que nós vamos divergir. Fala se tratando da eleição, nem se tratando também em alguns eventos escatológicos. Nós vamos divergir do pastor Hernando Dias Lopes, mas nada que a gente faz uma infiltração, né? A gente filtra que dá para extrair. Então, aqui, sempre terminando o que ele quer dizer, tem a bibliografia de onde ele retirou alguns conceitos. Alguns falam que o comentário bíblico do pastor Hernando Dias Lopes é o copia e cola. Ele copiou e colou no comentário dele porque ele faz muita referência. Querido, isso é um mito, isso não é verdade. Ele dialoga com muitos escritores, muitos expoentes, porém ele sempre traz o seu ponto de vista, tá bom? A Igreja de Deus, o povo mais poderoso do mundo, ó, capítulo 2. Ele vai trabalhar com Paulo ora para a igreja ter discernimento espiritual. Paulo ora para a igreja conhecer Deus plenamente. A esperança do chamamento de Deus, ó, a glória da esperança de Deus, a grandeza do poder de Deus. Então ele trabalha sempre desta maneira. Capítulo 3 é que eu marquei onde nós vamos fazer uma leiturazinha aqui para entender a igreja de Deus, o povo chamado à sepultura para o trono, que é ali Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 10, vai falar da salvação, que é pela graça, né? O primeiro capítulo de Efésios acentua o amplo alcance do plano de Deus, o qual inclui o universo todo e se estende da eternidade à eternidade. O capítulo 2 mostra a historificação desse plano na vida de seu povo por meio da ressurreição espiritual dos crentes. Tendo descrito como nossa possessão espiritual em Cristo, Paulo volta-se agora para a nossa posição em Cristo. Fomos tirados da sepultura e conduzidos ao trono. Paulo primeiro sonda as profundezas do pessimismo acerca do homem e depois sobe às alturas do otimismo acerca de Deus. O que Paulo faz nesse parágrafo é pintar um contraste vívido entre o que o homem é por natureza e o que pode vir a ser mediante a graça de Deus. Aí vai botar aqui, ó, a obra do pecado contra nós, tá bom? Eu quero pegar aqui Efésios 2, verso 8 ao 9, 7 e 9, versículo 7 ao 9. Vamos ler essa parte aqui que é muito interessante, que é parte de debates, né? Então vamos ler. Que vai dizer assim, ó. Em quarto lugar, Deus nos guardou, capítulo 2, verso 9, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras para ninguém se orgulhe. O último propósito de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja possa glorificar sua graça. Capítulo 1, verso 6, 12, 14. A meta principal de Deus na nossa salvação é sua própria glória. Concordo com o John Stott quando diz que não podemos impertigar-nos no céu como pavões. O céu está cheio das façanhas de Cristo e dos louvores de Deus. Realmente haverá uma demonstração no céu, não uma demonstração de nós mesmos, mas sim uma demonstração da incomparável riqueza da graça, da misericórdia e da bondade de Deus por meio de Jesus Cristo. A salvação é um presente, não uma recompensa. Certa feita, perguntaram à mulher romana, onde estão as suas joias?
Ela chamou seus filhos e, apontando para ele, disse: Eis aqui a minha joia. Somos as joias preciosas de Deus, somos os troféus da sua graça. Para reforçar a declaração positiva de que fomos salvos somente pela graça de Deus por meio da confiança em Cristo, Paulo acrescentou duas negações que se equilibram. A primeira é: isto não vem de vós, e é dom gratuito de Deus. A segunda é: não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. A salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Cristo na cruz. João 19:30. Não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo. Agora, não existe mais necessidade de sacrifícios e rituais. Fomos reconciliados com Deus. O véu do templo foi rasgado. Pela graça somos salvos. Tanto a fé como a salvação são dádiva de Deus. A salvação é pela graça, mas também por meio da fé. É a graça que nos salva pela instrumentabilidade da fé. É bem conhecida a expressão usada por Calvino: a fé traz a Deus uma pessoa vazia para que se possa encher das bênçãos de Cristo. É muito importante ressaltar que Paulo não está falando de qualquer tipo de fé. A questão não é a fé, mas o objeto da fé. Não é fé na fé, não é fé nos ídolos, não é fé nos ancestrais, não é fé na confissão positiva, não é fé nos méritos. É fé em Cristo, o Salvador. Então, o ponto de vista dele, pode ver que ele é muito expositivo, por muitas vezes ele se desvia desses debates, né, que temos aí na história, que não tem como negar, entre calvinistas e arminianos, ao ministério revelado. Então, como eu falei, algumas coisas nós vamos concordar, outras vamos discordar no ponto teológico, aí eu sou soteriológico, o outro escatológico. Então, mas nada que tira a qualidade e a riqueza do conteúdo, tá bom, querido? Debate teológico é segundo lugar, segundo plano, entre calvinista e arminianista, os donos da unidade, e isso nós temos que saber levar em conta, tá bom? Não é porque o pastor Hernani Dias Lopes é calvinista e que eu sou arminiano que o material não serve. Besteira de quem fala isso, tá bom? Ao contrário de nós arminianos que aceitamos muitos materiais calvinistas, a maioria dos calvinistas não aceitam materiais arminianos e nem pentecostais, a não ser quando pega para descer a madeira e nunca como indicação. Como ter o céu em seu lar, muito interessante. Então, basicamente é isso, um comentário expositivo, como eu já fiz uma leitura ali, vocês podem ver. O dever dos pais com os filhos sempre vai estar mais na mesma perspectiva. A mais terrível batalha mundial, ali o Efésios capítulo 6, versículo 10 ou 24, vai falar ali das armaduras de Deus. Só esse pedacinho para nós encerrar o vídeo. A vida cristã não é um parque de diversões, nenhuma colônia de férias. Não vivemos numa redoma de vidro, nem numa estufa espiritual. Ao contrário, vivemos num campo minado pelo inimigo, uma arena de lutas renhidas, de combates sem trégua. Há uma luta mundial, supra-racial, supra-terrena, espiritual e contínua. Não existe pessoa neutra nessa guerra, não existe tempo de trégua nessa conflagração, não existe acordo de paz. Existe só duas categorias: aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Quanto a essa matéria, há dois perigos, dois extremos, ambos nocivos à vida da igreja. Primeiro, subestimar o inimigo, e segundo, superestimar o inimigo. Então, muito interessante. Então, vocês podem perceber a maneira que o pastor Hernani Dias trabalha, tá bom? Muito interessante mesmo. Então, aqui chegamos ao final. Querido, é uma forte indicação que eu quero deixar para os irmãos. Se você tem condição, adquire o comentário do pastor Hernani Dias Lopes, que vai te ajudar muito mesmo em sua caminhada, nas suas interpretações. Que Deus pode abençoar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.